Já imaginou quem Jesus era antes de nascer em Belém? Será que sua existência começou naquele momento na manjedoura ou há muito mais por trás de sua identidade? Prepare-se, porque o que vamos explorar hoje pode transformar sua visão sobre a Bíblia e revelar verdades surpreendentes que muitos sequer imaginam. Se você está pronto para uma jornada fascinante pelas Escrituras, fique conosco até o final deste vídeo. A questão da preexistência de Jesus é uma das mais profundas e intrigantes da teologia cristã. Antes de seu nascimento, ele já era mencionado sob diferentes nomes e títulos, e sua identidade revela não apenas sua divindade, mas também seu papel central no plano eterno de Deus. Ao longo deste vídeo, mergulharemos nas Escrituras para explorar a verdadeira essência de quem Jesus era antes de sua vida terrena começar. Se você está interessado em entender melhor a Bíblia e descobrir os segredos sobre a identidade eterna de Jesus, não deixe de curtir este vídeo e se inscrever no canal. É através do seu apoio que conseguimos continuar trazendo conteúdos como este, que aprofundam a fé e ampliam nossa compreensão das verdades divinas. Agora, vamos ao que realmente importa. No início de tudo, quando pensamos na criação do universo, é inevitável recordar as primeiras palavras do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui, João nos apresenta uma verdade fundamental. Jesus não começou a existir em Belém. Ele é eterno. O termo verbo, ou logos, usado por João, carrega um significado profundo e revela o papel fundamental de Jesus como a manifestação da verdade e do propósito divino. Mas por que Jesus foi chamado de Verbo e não por outro nome? Nos tempos antigos, os nomes não eram meros rótulos, mas expressavam identidade, propósito e destino. A escolha de Logos por João não foi aleatória. Esse termo grego remete a uma mensagem completa, uma revelação do plano de Deus para a humanidade. Jesus é o meio pelo qual Deus se comunica e se relaciona com sua criação. E essa mensagem eterna tornou-se carne para habitar entre nós. Para entender melhor, precisamos explorar dois termos gregos usados no Novo Testamento: rema e logos. Rema refere-se a uma palavra falada, como no momento em que o anjo anunciou a Maria que ela daria à luz o Filho de Deus. Já logos transcende o conceito de uma simples palavra falada. É a mensagem eterna e abrangente de Deus. Quando João afirma que o Logos se fez carne, ele está revelando que a mensagem eterna de Deus se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. Essa revelação é profunda. Ao longo da história, as pessoas frequentemente sentiam Deus como distante, inacessível e até mesmo silencioso. Ele enviava profetas para transmitir suas mensagens, mas muitos ainda não compreendiam. Foi então que o plano de Deus atingiu seu ápice. Ele não apenas enviou palavras, mas tornou-se a própria mensagem, habitando entre nós como Jesus. Como está escrito em João 14:9, quem me vê, vê o Pai. Jesus tornou Deus visível, palpável e acessível, mostrando seu amor através de suas ações, suas palavras e, acima de tudo, seu sacrifício. Entretanto, a identidade de Jesus não se limita à sua vida terrena. Antes de Abraão, ele já existia. Em João 8:58, Jesus declara: antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui, ele reivindica o mesmo nome que Deus usou para se revelar a Moisés na sarça ardente: eu sou. Êxodo 3:14. Essa afirmação é uma das mais poderosas na Bíblia, pois conecta diretamente Jesus à divindade eterna. Ele não estava apenas afirmando ser um profeta ou mestre, mas identificando-se como o próprio Deus. Os fariseus entenderam claramente o que Jesus estava dizendo. Para eles, tal declaração era uma blasfêmia, punível com a morte. Porém, Jesus não recuou.
Ele continuou a revelar sua identidade através de suas palavras e ações, demonstrando seu poder e autoridade divina. No Evangelho de João, encontramos 7 declarações de "Eu sou", cada uma revelando um aspecto único da missão de Jesus. Essas afirmações mostram sua divindade e seu propósito transcendente, conectando o plano de Deus ao mundo de uma maneira que só o próprio Deus poderia fazer. Uma dessas declarações, "Eu sou o pão da vida", João 6,35, simboliza sua capacidade de satisfazer nossas necessidades espirituais mais profundas. Outra, "Eu sou a luz do mundo", João 8,12. Revela que Jesus veio para trazer clareza e direção em meio às trevas do pecado. Cada afirmação não só revelou sua identidade, mas também apontou para a salvação que ele veio oferecer. Ao refletirmos sobre essas verdades, vemos que Jesus é muito mais do que um personagem histórico ou um simples líder espiritual. Ele é o Deus eterno que escolheu se tornar humano para nos resgatar. Mesmo antes de seu nascimento em Belém, ele estava presente em momentos cruciais da história bíblica. O Antigo Testamento nos oferece vislumbres de sua presença através da figura misteriosa do anjo do Senhor. Esse anjo não era um mensageiro comum. Ele falava com autoridade divina, realizava milagres e era até mesmo adorado como Deus. Um exemplo marcante é encontrado na história de Jacó. Em Gênesis 32, Jacó luta com um homem durante toda a noite, apenas para perceber no final que estava diante de Deus. Outro exemplo é a experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente, onde uma quarta figura, semelhante a um filho dos deuses, aparece e os protege do fogo. Daniel 3,25. Esses eventos apontam para a presença ativa de Jesus antes mesmo de sua encarnação. Isaías 9,6 nos dá uma visão ainda mais clara da natureza eterna de Jesus. Esse versículo profético, escrito séculos antes de seu nascimento, declara: "Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz." Esses títulos não são apenas descritivos. Eles revelam a profundidade da identidade de Jesus e sua missão redentora. Mesmo que Isaías tenha profetizado a vinda de um menino, ele o descreveu com títulos que apenas Deus poderia carregar. Deus Forte e Pai da Eternidade indicam que esse filho não seria meramente humano, mas alguém cuja existência ultrapassava o tempo e o espaço. Essa profecia nos mostra que Jesus não foi uma criação divina no momento de seu nascimento. Ele já existia desde a eternidade como parte integral da Trindade. Esse conceito da Trindade é um dos mistérios mais fascinantes da fé cristã. Embora a palavra Trindade não apareça na Bíblia, encontramos várias evidências de que Deus é único, mas se manifesta em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um dos exemplos mais significativos está no próprio relato da criação, em Gênesis 1:26, onde Deus diz: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança." O uso do plural, "façamos", indica que havia uma pluralidade na unidade divina. Outro exemplo importante ocorre no batismo de Jesus. Ali, vemos o Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele em forma de pomba e a voz do Pai declarando: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Mateus 3,17. Esse momento evidencia a presença simultânea das 3 pessoas da Trindade, cada uma desempenhando um papel específico, mas em perfeita unidade. Mas por que isso é tão relevante para entender quem Jesus era antes de nascer? Porque nos revela que ele sempre existiu como parte de Deus. Ele não é uma criação, mas o Criador, aquele que estava com Deus no princípio e através de quem todas as coisas foram feitas. Em Colossenses 1:16-17, Paulo declara:
pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Essa passagem nos oferece uma visão impressionante da supremacia de Jesus. Não só ele esteve presente na criação, mas todas as coisas existem por causa dele e para ele. Isso significa que Jesus não é apenas o Salvador do mundo, mas também o sustentador de tudo que existe. Sua preexistência é a base para entendermos sua divindade e sua autoridade absoluta sobre todas as coisas. O autor de Hebreus reforça essa ideia ao afirmar que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Hebreus 1:3. Essa descrição nos ajuda a compreender melhor por que João se referiu a ele como o Logos, a palavra eterna. Jesus não apenas revela Deus ao mundo, ele é a própria manifestação de Deus. Agora, voltemos ao Antigo Testamento para examinar mais uma evidência fascinante da preexistência de Jesus. Em várias ocasiões, encontramos aparições de uma figura divina que interage com os patriarcas de Israel. Em Gênesis 18, por exemplo, lemos que o Senhor apareceu a Abraão na forma de 3 homens. Embora 2 deles fossem anjos, um deles é identificado como o próprio Senhor. Essa aparição pré-encarnada de Jesus é um dos muitos exemplos de como ele esteve ativo na história da humanidade antes de seu nascimento em Belém. Outro episódio marcante ocorre em Josué 5:13 e 15, onde Josué encontra um homem com uma espada desembainhada que se apresenta como o comandante do exército do Senhor. Josué imediatamente se prostra e adora essa figura. E ao contrário dos anjos, que sempre rejeitam a adoração, esse homem aceita. Isso indica que ele não era um anjo comum, mas uma manifestação divina, possivelmente uma aparição pré-encarnada de Jesus. Esses relatos não são meras coincidências. Eles apontam para uma verdade que permeia toda a Bíblia. Jesus sempre esteve presente, atuando como o mediador entre Deus e a humanidade. Essa ideia é reforçada em 1 Timóteo 2:5, onde Paulo afirma: "Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus." Embora essa passagem se refira ao Jesus encarnado, ela também sugere que seu papel como mediador já existia antes de sua vinda ao mundo. À medida que avançamos na história bíblica, percebemos que Jesus não apenas esteve presente antes de seu nascimento, mas também desempenhou um papel ativo na redenção da humanidade. Sua vinda ao mundo foi a culminação de um plano divino traçado desde a eternidade. Em Apocalipse 13:8, lemos que ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Essa declaração nos mostra que a crucificação de Jesus não foi um evento isolado no tempo, mas parte de um propósito eterno. A oração de Jesus em João 17 é talvez a expressão mais clara de sua preexistência e de seu relacionamento com o Pai. Ao orar, ele pede: "E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse." João 17:5. Essa declaração revela que Jesus estava consciente de sua natureza divina e de sua existência eterna. Ele não foi apenas um profeta ou um mestre iluminado. Ele era e é o próprio Deus, que escolheu se humilhar, tomar a forma de servo e habitar entre nós para nos salvar. Essa humilhação voluntária é descrita de forma magnífica em Filipenses 2:6-8, onde Paulo escreve: "Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz."
Essa passagem nos ajuda a entender a profundidade do amor de Jesus pela humanidade e o preço que ele estava disposto a pagar para nos resgatar. Mas a história não termina com sua morte. Após sua ressurreição, Jesus foi exaltado à direita de Deus, onde reina com toda a autoridade e poder. Em Apocalipse 1, João tem uma visão gloriosa do Jesus ressurreto. Ele o descreve como alguém semelhante a um filho de homem, com olhos como chamas de fogo e uma voz como o som de muitas águas. Essa visão nos lembra que Jesus não é mais o humilde carpinteiro de Nazaré, mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ao encerrar este vídeo, queremos convidar você a refletir sobre a grandeza de Jesus e a profundidade de seu amor por nós. Ele não é apenas uma figura histórica ou um personagem bíblico. Ele é o Deus eterno, que escolheu se tornar humano, viver entre nós, morrer por nossos pecados e ressuscitar para nos dar vida eterna. Se esta mensagem tocou seu coração, não deixe de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam conhecer a verdade sobre quem Jesus é. O Evangelho de João é, sem dúvida, um dos mais profundos e teológicos livros da Bíblia. Desde o início, João deixa claro que Jesus não era apenas um mestre ou profeta, mas o próprio Deus que se fez carne. A maneira como ele inicia seu Evangelho: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É uma declaração ousada e revolucionária sobre a identidade de Jesus. Mas por que João escolheu iniciar seu evangelho dessa maneira? Ele poderia ter começado relatando o nascimento de Jesus, como fizeram Mateus e Lucas, ou apresentado sua genealogia, como faz o Evangelho de Mateus. No entanto, João tinha um propósito específico: mostrar que Jesus é eterno, que sua existência precede a criação do mundo e que ele é a manifestação visível do Deus invisível. A ideia de Jesus como o Verbo ou Logos tem raízes profundas na filosofia grega e no pensamento judaico. Na filosofia grega, o Logos era entendido como a razão ou o princípio que governa o universo. No pensamento judaico, a palavra de Deus era associada ao poder criador e revelador de Deus. Ao usar esse termo, João uniu essas duas tradições e revelou que Jesus é o princípio divino por trás de toda a criação e a revelação final de Deus ao homem. Essa revelação não foi algo que aconteceu de forma repentina. Desde os tempos antigos, Deus já vinha preparando a humanidade para entender quem ele era. No Antigo Testamento, encontramos diversas passagens que apontam para a vinda de um Salvador. Isaías, por exemplo, profetizou sobre o nascimento de um menino que seria chamado de Deus Forte e Pai da Eternidade. Isaías 9:6. Esse menino seria a manifestação do próprio Deus em forma humana, algo que só se cumpriu plenamente em Jesus. A preexistência de Jesus é uma verdade fundamental da fé cristã. Ela nos ensina que ele não foi criado, mas que sempre existiu como parte da Trindade. Esse conceito é crucial, porque nos mostra que Jesus não é apenas um intermediário entre Deus e os homens, mas o próprio Deus que se fez carne para habitar entre nós. Essa verdade é reafirmada em várias passagens do Novo Testamento, como em Colossenses 1:15-17, onde Paulo escreve: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Esse trecho nos revela algo extraordinário. Jesus não só esteve presente na criação, mas foi por meio dele que todas as coisas vieram a existir. Ele é a fonte da vida, e tudo o que existe depende dele para subsistir.
Isso nos leva a uma compreensão mais profunda de sua divindade e de seu papel como sustentador do universo. Além de ser o Criador, Jesus também é descrito como o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Essa expressão nos mostra que o sacrifício de Jesus não foi um plano de última hora, mas algo que já estava no coração de Deus desde o princípio. Ele sabia que a humanidade cairia em pecado e que seria necessário um Redentor. E em seu amor infinito, Deus decidiu que Ele mesmo se tornaria esse Redentor, assumindo a forma humana e morrendo por nossos pecados. O plano de Deus para a redenção da humanidade é algo que transcende o tempo e o espaço. Antes mesmo de criar o mundo, ele já sabia o que seria necessário para resgatar a humanidade. Essa é uma verdade que deve nos encher de gratidão e reverência, pois nos mostra o quanto Deus nos ama e o quanto Ele está disposto a fazer por nós. Quando Jesus veio ao mundo, Ele não veio apenas para nos ensinar sobre Deus, mas para nos mostrar quem Deus é. Em João 14:9, Ele disse: "Quem me vê o Pai." Essa afirmação é uma das mais profundas de toda a Bíblia, pois nos revela que Jesus é a imagem perfeita de Deus. Ele não é apenas um reflexo de Deus, mas a manifestação completa de sua natureza e caráter. Ao longo de sua vida, Jesus demonstrou o amor de Deus de várias maneiras. Ele curou os enfermos, alimentou os famintos, acolheu os marginalizados e perdoou os pecadores. Cada um de seus atos foi uma expressão do amor de Deus pela humanidade. E no final, ele deu a maior prova de amor ao entregar sua vida na cruz por nós. Mas a história não termina com sua morte. 3 dias depois, ele ressuscitou, vencendo a morte e trazendo a esperança de vida eterna para todos os que nele creem. A ressurreição de Jesus é a prova definitiva de sua divindade e de sua vitória sobre o pecado e a morte. Após sua ressurreição, Jesus apareceu a seus discípulos e lhes deu a grande missão de levar o Evangelho a todas as nações. Ele prometeu que estaria com eles até o fim dos tempos, mostrando que mesmo após sua ascensão ao céu, ele continuaria presente com seu povo por meio do Espírito Santo. Essa promessa se cumpre até hoje. Jesus está vivo e continua atuando em nossas vidas. Ele não é apenas uma figura histórica ou um personagem bíblico, mas o Deus vivo que deseja se relacionar conosco de maneira pessoal. E é por isso que podemos ter esperança, mesmo em meio às dificuldades da vida. Se você ainda não conhece Jesus de forma pessoal, queremos te convidar a dar esse passo hoje. Ele está de braços abertos, esperando por você. Ele já fez tudo o que era necessário para te salvar. Agora, só depende de você aceitar esse presente de graça. Se este conteúdo falou ao seu coração, não deixe de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Dessa forma, você nos ajuda a continuar compartilhando a mensagem do Evangelho com mais pessoas. Além disso, ative o sininho para receber as notificações de nossos próximos vídeos. Assim, você não perderá nenhum dos nossos conteúdos que visam fortalecer sua fé e te aproximar de Deus. Desde o princípio, a Bíblia nos apresenta a ideia de um Deus que se relaciona com a humanidade, não como um ser distante, mas como alguém que deseja proximidade. Esse desejo é evidente na maneira como Deus se revelou ao longo da história, desde o Jardim do Éden até a vinda de Jesus ao mundo. Quando lemos as Escrituras, percebemos que há uma progressão na revelação divina. Deus inicialmente fala por meio de profetas, envia mensagens através de anjos e, finalmente, decide se revelar plenamente em Jesus Cristo. Essa revelação final é o clímax do plano divino, pois ao enviar seu Filho, Deus não apenas comunicou sua vontade, mas se deu a conhecer de maneira completa. O Evangelho de João, ao descrever Jesus como o Logos que se fez carne, nos mostra que Deus sempre desejou habitar entre seu povo.
Essa verdade é confirmada ao longo de toda a narrativa bíblica. Em Êxodo, por exemplo, Deus ordena a construção do tabernáculo, que seria o lugar de sua habitação entre os israelitas. Esse tabernáculo era uma sombra daquilo que viria a ser cumprido em Jesus. No Evangelho de João, lemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. A palavra usada para habitou no texto original pode ser traduzida como armou sua tenda ou tabernaculou entre nós, mostrando que Jesus é o verdadeiro tabernáculo de Deus. Essa ideia de que Jesus é o cumprimento das promessas de Deus é reforçada por várias profecias do Antigo Testamento. Além de Isaías, que anunciou o nascimento de um menino que seria chamado Deus Forte e Príncipe da Paz, encontramos em Miqueias 5:2 uma profecia específica sobre o local de seu nascimento. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre as cidades de Judá, de ti sairá para mim aquele que será governante em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa profecia não só previu que o Messias nasceria em Belém, mas também indicou sua existência eterna. Outro aspecto fascinante sobre a preexistência de Jesus é seu papel como mediador da criação. Em Provérbios 8, lemos sobre a sabedoria de Deus, que estava presente desde o princípio e participou da criação do mundo. Muitos estudiosos veem nesse texto uma referência a Jesus, que é descrito no Novo Testamento como a própria sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:24. Assim, quando pensamos na criação, não devemos imaginar Deus agindo sozinho, mas em perfeita comunhão com o Filho e o Espírito Santo. Esse entendimento nos ajuda a apreciar ainda mais o sacrifício de Jesus. Ele não era apenas um ser criado que foi enviado ao mundo, mas o próprio Criador, que escolheu se humilhar e tomar a forma de servo para nos resgatar. Esse ato de humildade é descrito de maneira impressionante em Filipenses 2:5-11, onde Paulo nos exorta a ter a mesma atitude de Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A crucificação de Jesus foi o ponto culminante de sua missão na terra. Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido, e isso só foi possível por meio de seu sacrifício. No entanto, sua morte não foi o fim. 3 dias depois, ele ressuscitou, vencendo a morte e trazendo a esperança de vida eterna para todos os que nele creem. A ressurreição de Jesus não foi apenas um evento histórico, mas a garantia de que sua obra redentora foi aceita por Deus e de que nós também podemos ter a esperança de um futuro glorioso ao seu lado. Após a ressurreição, Jesus passou 40 dias com seus discípulos, ensinando-os sobre o reino de Deus e preparando-os para a missão que teriam pela frente. Ele lhes prometeu que não os deixaria sozinhos, mas enviaria o Espírito Santo para estar com eles e capacitá-los a cumprir a grande comissão. Esse envio do Espírito Santo foi um marco na história da Igreja, pois marcou o início de uma nova era, na qual Deus habita não mais em templos feitos por mãos humanas, mas no coração de cada crente. O Espírito Santo, descrito como o Consolador e Ajudador, é a garantia de que Deus está conosco em todos os momentos. Ele nos guia, nos ensina e nos fortalece em nossa caminhada de fé. Essa presença contínua de Deus em nossas vidas é um lembrete de que não estamos sozinhos e de que podemos contar com seu poder para vencer as dificuldades e desafios que enfrentamos. Além disso, a promessa de que Jesus voltará nos dá esperança e nos motiva a viver de maneira digna de nossa vocação.
Em Apocalipse 1:7, lemos que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Essa promessa de sua segunda vinda nos lembra que a história ainda não terminou e que há um futuro glorioso reservado para aqueles que permanecem fiéis. Enquanto aguardamos sua volta, somos chamados a ser suas testemunhas, levando sua mensagem de salvação a todas as nações. Essa missão é um privilégio e uma responsabilidade que devemos levar a sério, sabendo que Deus nos capacita e nos acompanha em cada passo do caminho. Ao refletirmos sobre tudo o que aprendemos até aqui, percebemos que a história de Jesus não começou em Belém, mas desde a eternidade. Ele sempre existiu como o Filho de Deus, participou da criação, revelou o caráter de Deus ao mundo e cumpriu sua missão redentora através de sua vida, morte e ressurreição. Hoje, ele continua atuando em nossas vidas por meio do Espírito Santo e nos convida a participar de sua obra, sendo luz em meio às trevas e proclamando as boas novas do Evangelho. Esse conhecimento deve nos encher de gratidão e nos motivar a viver de maneira que glorifique a Deus em tudo o que fazemos. Cada ato de amor, cada palavra de encorajamento e cada gesto de compaixão é uma oportunidade de refletir a glória de Deus e de mostrar ao mundo quem Jesus é. Estamos chegando ao final deste vídeo, mas antes de encerrar, queremos agradecer por nos acompanhar até aqui. Que Deus abençoe ricamente sua vida e nos vemos no próximo vídeo.